Saudações! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em medicina do trabalho. Vamos refletindo. A organização do trabalho prima pela homogeneização do seu comportamento para garantir uma homogeneização de resultados. Criatividade, espontaneidade e subjetividade são postos de lado, não cabem no mecanismo da máquina do trabalho. Chegamos a este ponto. Organizações que produzem ideias, que são a minoria absoluta, são muito diferentes daquelas que reproduzem automaticamente ações já estabelecidas, que são a maioria absoluta. E temos aqui um problema. Como manter a empresa funcionando sobre o custo de abafar a subjetividade de seus funcionários, sem que estes passem a sofrer desta nova dinâmica? Sim, porque a repressão da subjetividade adoece, ou pelo menos enfraquece psiquicamente, e aumenta a vulnerabilidade. A rotina diária de um trabalho comum é uma sequência de movimentos repetidos, quer no chão de fábrica, quer no escritório. Rotinas são necessárias. O que não é necessário é que a pessoa se reduza a um elemento repetidor de tarefas. Se todos respirarem juntos em um ambiente fechado, logo estarão saturados de CO2. É preciso oxigenar, ventilar, abrir as janelas, despertar perspectivas. E se a organização do trabalho não permitir um mínimo aceno para essa abertura, cabe ao próprio trabalhador cair em si e buscar complementos para alimentar sua alma. O melhor seria que a empresa e o funcionário pensassem de modo semelhante quanto à valorização da subjetividade das coisas. A empresa também tem subjetividade. Ela tem um ethos, um costume, uma busca, um propósito, e como qualquer ser humano, tem também uma neurose embutida discretamente. A ideia é que tanto empresas quanto funcionários passem a pensar sobre qual diagnóstico estão atuando. Diagnóstico quer dizer elucidação de uma situação, conhecer por meio de uma situação. Não se aplica somente a doenças. Diagnóstico, então, aqui é elucidar qual o sentido das ações da empresa e do funcionário. Se a resposta da empresa for simplória, curta, linear e reduzida, que é o lucro apenas, deu-se um diagnóstico de pobreza de espírito. Se a resposta abranger, sinceramente, objetivos mais elevados, como transformação social, promoção de emprego, práticas corporativas justas e éticas, sustentabilidade, começam a pensar grande e o diagnóstico já aponta para outra qualidade de ser. Quanto ao funcionário, a mesma coisa. Há um personagem em A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que é o cavalo Sansão, um trabalhador incansável. Pau para toda obra, como se diz. E seu lema e fala no livro é: trabalharei mais ainda. Tristemente genial a criação deste personagem. Infelizmente, existem pessoas que não sabem fazer mais nada do que as tarefas que lhes foram contratadas. Em casa ou fora do trabalho, cai na ociosidade corrosiva, na prática passiva do nada em si. Não estão aqui sob julgamento moral de modo algum, mas necessitam ser compreendidos e auxiliados a despertar potencialidades de expansão do seu ser. Quem mais ele é além de um trabalhador? Cabe à empresa fazer seu próprio diagnóstico, e à empresa e ao trabalhador fazer o diagnóstico do trabalhador. Cabe à empresa também, por questões humanitárias e, no mínimo, econômicas. Máquinas quebram, mas seres humanos quebram antes. Zelar pela saúde física e mental do funcionário é inteligência corporativa.
O utilitarismo exploratório que empolgou o início da modernidade já mostrou escancaradamente sua outra face. Sua resultante é a exaustão de um sistema fechado, repetitivo, excessivamente uniforme. Arejar é preciso. Mudanças sociais começam em algum lugar. As ideias novas abrem propostas. Existências se alinham, mas os recursos de manutenção das velhas trincheiras também se esvaem. Os mais perspicazes captam o movimento, vislumbram alguma transformação. Odres novos para vinhos novos, olhos novos para mundos novos, novos paradigmas para novos desafios. Quando uma ponte vai cair, começa a ranger meses antes. Quem tem ouvidos que ouça, e escolha bem seus caminhos. Por que não pensar que uma mudança social não possa iniciar lá, onde o mundo se dá, onde o tempo está concentrado e as condições de sobrevivência como as temos hoje se praticam? As empresas têm um papel comprometido com o futuro da sociedade e até com os rumos da civilização. Antes, os rumos se davam sobre disputas econômicas e territoriais entre reinados e impérios. Hoje, a parte que cabe ao mundo corporativo é de peso, de maioridade. As relações humanas passam pelas relações de trabalho, as quais, aliás, ocupam a maior parte do tempo. O que é condicionado de padrão de relacionamento na empresa se distribui de volta nas relações sociais. Há um intercâmbio bidirecional aí. Um lado alimenta o outro e se tornam semelhantes na manutenção de um padrão impessoal e objetal de relacionamento. Empresas que renovam o padrão conceitual de relacionamento para uma dinâmica menos cerceadora com seus funcionários estão cooperando para uma mudança social necessária. A educação, em seu mais amplo sentido, é a base para essa mudança. Cada setor precisa diagnosticar sua própria ignorância e providenciar um movimento reparador, novos modos de relacionamento menos objetalizados. O homem deve perceber que repousar inocentemente sobre a égide de um algoritmo não o realiza, pelo contrário, minimiza e recalca seus potenciais para bem longe da sua singularidade. A dinâmica da vida se dá sobre uma base de processos garantidamente repetitivos, que é a fisiologia, para possibilitar o salto para a liberdade de movimentos e pensamentos. Praticar distraidamente somente o lado fisiológico da vida, ações não criativas, condena o ser ao funcionamento semelhante ao de um ser unicelular, esse sim seguidor fiel da sua programação. As escolhas são sinais de liberdade. É preciso estar em dia. Para isso, antes, as ofertas têm que estar ao alcance ou à intenção da pessoa. Ao longo da minha experiência clínica, percebi que ao menos 3 elementos compõem a condição humana: a solidão, a impotência e a esperança. Solidão não significa abandono, mas há aquela unicidade indivisível que tem amplas possibilidades de comunicação, mas mantém-se só consigo mesma sempre. É o núcleo inefável, aquilo que só à pessoa pertence e só ela mesma sente. A impotência é autoevidente. Não há ser humano adulto sem frustrações e uma lista de decepções e fracassos em sua história pessoal. E ainda assim, a impotência lapida o caráter de um ser. Cada derrota vale um ingresso para uma nova avaliação, uma revisão de rumos, portanto de escolhas. E a esperança, cuja função é ir adiante, apesar das 2 pedras no caminho. É a crença que a vida é processo, é dinâmica. É a esperança que evoca as ofertas. A função da capacidade de ter e manter a esperança
é possibilitar apostas convictas de transformação, que são as escolhas. Daí vêm os esforços de realização, mesmo com suas frustrações, e o caminho do encontro consigo mesmo, de volta à sua solidão, à sua unicidade nuclear, agora mais enriquecido pela prática de suas potencialidades. E o processo pode continuar. Vive quem lida dialeticamente com esses 3 elementos e não fica prisioneiro dos 2 primeiros. Como vai você? Como vai sua vivência nas empresas que trabalha? Como vai sua empresa? Como disse antes, nada impede que uma mudança de mentalidade de valores e padrões de relacionamento se inicie no interior do mundo e do trabalho. Aliás, outra famosa revolução de pensamento se iniciou a partir deste tema. O que precisamos agora é uma abertura à busca de significados existenciais para muito além de resultados imediatos. Vamos refletindo. O utilitarismo deve ter seu lugar proporcional e não absoluto, ao lado de disposições mais desprendidas do individualismo. O individualismo não tem fundamento real, é só uma reação psicológica de fuga à falta de referência fora de si. Dentro de si só tem ele mesmo, e com isso ilusoriamente se basta, e o resultado é esse mundo desencontrado. A admissão humilde e inteligente de que nos falta uma referência ética sólida já é um bom começo. E a esperança inicia sua busca de ofertas, dentre elas a ciência. A ciência nos nutre com informações, nada mais que isso. E é contraditória, diga-se, pois obedece um princípio atual de procurar provas que testem ou falseiem suas teorias para um aprimoramento. A ciência não é a verdade absoluta, então essa adoção quase unânime e dogmática aos ditames da ciência mostra a falta de crítica e de alternativas na cabeça das pessoas. A tecnologia, que é cria da ciência, se impôs sobre uma sociedade que ainda pensa e age como há 2 séculos. O homem está atrasado no seu percurso evolutivo, com suas mochilas de moral, ética, justiça, carregando ainda conceitos e disposições paralisadas no tempo. Não que o homem deva se assemelhar objetivamente à máquina, sempre atualizada, mas assemelhar-se ao seu próprio potencial. A tecnologia é acessória. Na medida que o homem não ocupa um lugar transformador, ele se torna acessório. A criatividade, a liberdade, a espontaneidade, tão caras e inerentes ao projeto humano, se abafadas, geram um androide a serviço da tecnologia. O conhecimento científico em si não garante sua aplicabilidade em princípios humanitários e éticos. Essa tecnologia atual avança a velocidades inalcançáveis para o ser humano, que se vê como que soterrado na avalanche de dados que procurou conhecer. Conhecer e não saber. Não preciso discorrer sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria agora. Será possível pensar para fora da tecnologia apenas? A imobilidade anímica a que estamos submetidos pela sobreposição da tecnologia contínua nos condena ao esvaziamento de princípios e referências. O que há para além da ciência? Precisamos desejar a volta da humanização dos relacionamentos. Precisamos desejar a volta da humanização dos relacionamentos para muito longe da dependência do virtual, que distancia e desumaniza. A natureza evolui devagar às custas de adaptação, mas adaptar-se não quer dizer adaptar-se bem. O preço da despersonalização do ser humano pela sua algoritmização passiva é impagável. Uma tecnologia que se aproxima da magia aumenta a infantilidade
de quem a ela adere pelo imediatismo dos resultados e dissocia a pessoa dos seus limites. Aprender a deslizar para cima não valoriza a existência humana, não alimenta a subjetividade e emburrece. Estamos todos como aprendizes de feiticeiro, gabando de um poder que não criamos e não temos controle, somente inebriados pelo fascínio das facilidades e instantaneidades. Às máquinas, o que é das máquinas, e ao homem, o que é do homem. Pense nisso. E você que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato@mentalcast.com.br.